A economia brasileira em 2020 esteve em queda livre. A crise sanitária e econômica em meio à pandemia foi agravada pela falta de ações do governo de Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, incapazes de formular medidas para tornar o cenário menos caótico. Mas será diferente em 2021? A reportagem é de Jomiag. A vacinação contra a Covid-19 não é apenas uma medida de saúde, também é uma medida fundamental para a normalização da vida e a retomada do crescimento econômico. Mas o governo Bolsonaro tem ignorado um plano de imunização, lamentam economistas. A segunda onda da Covid nos atingiu, está nos atingindo. E isso está provocando fechamento de algumas atividades, né, limitação de circulação, etc. Então, do ponto de vista do crescimento, muito provavelmente você vai ter, no máximo, com sorte, um primeiro trimestre em 2021 parecido com a tendência vista no último de 2020, ou seja, uma recuperação desacelerada, cada vez menor, cada vez mais lenta. O fim do estímulo ao crédito para as empresas, as demissões das pessoas que foram contratadas para o período do Natal e o término do auxílio emergencial devem agravar a situação. O governo não vai renovar o auxílio emergencial. Então, isso será uma tragédia do ponto de vista social e com sérios rebatimentos na economia. Tem um dado aí que eu acho que deve ser considerado, é que as projeções do PIB brasileiro para 2020, que lá no começo da pandemia, lá em março, abril, estava em torno de existia projeção de uma queda que poderia chegar a 9%, 10% ou algo semelhante, mas as últimas projeções estão dando conta que o PIB pode cair bem menos, ou seja, 4,5% a 5%. Tal. E, de outro lado, também tem as projeções para 2021, né? Fala-se aí em 3%. De toda forma, deve ser um ano muito difícil também. 2021 será uma continuação de 2020 se o governo Bolsonaro permanecer na imobilidade, sem grandes planos para a economia. E mesmo que haja algum crescimento, será a partir do fundo do poço, o que não será muito animador, porque não vai recuperar o que perdemos nos últimos anos, acrescentam especialistas. Uma economia com quase 20% de taxa de desemprego é uma catástrofe social. Não é um dado a ser comemorado, é um dado preocupante. Quer dizer, se você está numa situação de desestruturação da economia brasileira como está, você tem que pensar em promover taxas de crescimento muito maiores do que isso. Porque você tem que promover uma taxa de crescimento que permita, né, na verdade, reduzir essa taxa de desemprego e reduzir a capacidade ociosa que tem de recursos dentro da economia nacional. O que não está sendo pensado, quer dizer, está sendo olhado como se um crescimento com baixa inflação em torno de 1,5%, 2% do PIB fosse algo adequado para uma economia com 19% de desemprego, né? O teto de gastos, aprovado em 2016 na gestão Michel Temer, impede os governos de aumentarem os investimentos públicos, ou seja, saúde, educação e obras de infraestrutura, como água, esgoto e estradas, por exemplo. Essa trava é um empecilho para a retomada do crescimento, afirmam os economistas. Por enquanto, a única aposta do governo é em reativar o teto de gastos, a austeridade fiscal, e esperar que, com isso, os empresários invistam mais, né? Em um cenário em que a renda e o consumo estão caindo. Ou seja, sim, há uma preocupação gigantesca sobre a inação do governo, e não é só uma preocupação com a atividade, com as empresas, que, claro, temos que nos preocupar, porque são elas que geram empregos, mas com as pessoas, porque a pobreza e a fome estão voltando muito rapidamente. Na opinião dos economistas, para que o Brasil possa crescer, é preciso derrubar o teto de gastos, manter o auxílio emergencial, fazer uma reforma tributária que taxe os mais ricos e ampliar o gasto do governo com investimentos e obras públicas. Num momento como esse, o Estado tem que gastar.
né? Então teria que ter algum escape, algum afrouxamento do teto, dessa medida do teto de gastos, para poder dar margem para o governo poder fazer esse investimento. Mas o que a gente vê é o contrário, né? O governo tem dito, inclusive, que não vai mexer no teto de gastos, né? Então isso coloca uma séria restrição ao governo para fazer os investimentos, enfim, os gastos, para enfrentar toda essa situação que a gente está vivendo aí de pandemia. A gente tem que pensar num cronograma, né, num planejamento sobre a dívida pública de um pouco mais de longo prazo e insistir em políticas de crescimento. Primeiro, pela situação de desemprego e de crise humanitária que a gente está vivendo. Depois que a gente precisa de um projeto minimamente para reconstruir esse país. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.